Fala galera, meu nome é Leandro e hoje eu vim aqui com vocês para tratar de um tema que é de suma importância para a trajetória de qualquer líder e, em que pese seja algo muito importante, é algo que eu vejo que muitas pessoas têm fechado os olhos para isso. E isso é um pouco perigoso, porque se você der a devida importância para esse tipo de situação e tratar isso de maneira minuciosa e inteligente, isso pode potencializar e muito os resultados da sua liderança. No entanto, se você acabar fechando os olhos para isso e tratar com desinteresse desse problema, ou até mesmo nem tratar, isso pode, a longo prazo, gerar graves consequências para a sua equipe ou para a causa a qual você lidera. Como é um problema que aparentemente não tem tanta relevância, muitos líderes não tratam por desinteresse ou por não acharem válido ou acharem que não vale a pena. E, no entanto, é algo que pode fazer toda a diferença dentro da trajetória da sua liderança. E eu quero falar justamente sobre isso aqui com vocês hoje, sobre como lidar com o desinteresse de certos liderados ou de certos subordinados, como você preferir chamar, seja na sua microempresa, seja na sua igreja, em qualquer lugar que você eventualmente possa ter um cargo de liderança. E esse desinteresse é algo corriqueiro. Todo líder passa por isso, encontra pessoas sob os seus cuidados que acabam não agindo com um certo desinteresse e às vezes acabam entrando na equipe e agindo e tomando decisões com certa desídia, e isso é muito preocupante. E, no entanto, essas pessoas, existem nuances que permeiam essas situações e permeiam essas atitudes que precisam ser levadas em consideração e precisam ser avaliadas pela liderança, porque esse é um tipo de problema que nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Então, é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Como lidar com esse desinteresse que eventualmente certos liderados possam ter. A grande questão é que esse desinteresse, ele pode ter muitas razões. Ele pode ser originado por muitos motivos. E o grande olhar de águia para isso é encontrar esses motivos, fazendo esse diagnóstico e tratar com as suas devidas soluções, que podem ser muitas também, mas o nosso objetivo aqui é identificar com exatidão o que está acontecendo e resolver também com exatidão para que isso não venha a acontecer. Mas a primeira coisa que, na minha opinião, nós precisamos entender quando a gente está falando sobre o desinteresse de certos liderados é que o desinteresse tem pouco a ver com a pessoa, mas tem muito a ver com a instituição a qual ela serve. Entenda isso, porque talvez essa seja uma das coisas mais importantes que eu vou falar nesse vídeo. Dentre as coisas mais importantes que vão ser faladas aqui, os assuntos mais relevantes, essa frase com certeza está no topo. O desinteresse tem pouco a ver com a pessoa e muito a ver com a instituição a qual ela serve. Porque não existem pessoas desinteressadas. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Não existem pessoas desinteressadas. As pessoas, elas vão se interessar por algo. É impossível que a vida toda delas, elas não se interessem por algo. As pessoas têm certos interesses. Então, as pessoas, elas não são desinteressadas, elas estão desinteressadas. E esse estar desinteressado tem um motivo. Tem algo que produz esse desinteresse. E quando eu falo que esse desinteresse tem muito a ver com a instituição a qual essa pessoa serve, eu me refiro ao fato de que existem alguns motivos que podem culminar com esse ato extrínseco que é o demonstrar desinteresse. E dentre essas razões, muitas coisas... porque o desinteresse, ele não é o começo. Ele é o fim. Dentre
tudo que acontece para que uma pessoa possa estar desinteressada, quando esse desinteresse começa a ser expressado, é porque o nível de saturação já está elevado. E nós, enquanto líderes transformacionais, precisamos entender o que está consumindo esse nível de saturação. E esse nível de saturação estar sendo consumido está muito atrelado à gestão que está sendo praticada. Eu não estou dizendo que os líderes têm culpa do desinteresse dos seus liderados, mas eu estou dizendo que existem certas condutas e certas atitudes e certas posturas, inclusive, que podem gerar isso, e nós estamos de olhos fechados para isso. Então é importante que nós entendamos tudo o que está acontecendo. E existe uma forma de poder fazer esse diagnóstico, porque parece algo muito distante, né? Como eu vou chegar na pessoa e entender? Mas existe uma maneira muito prática de fazer esse diagnóstico. E só para a título de exemplo, essa semana eu estava em uma reunião com a minha equipe e nós fazemos reuniões periódicas. Infelizmente, nos meses anteriores a gente cessou a frequência das reuniões, mas agora nós retornamos a fazer as reuniões periódicas. E a minha equipe é incrível porque todos são muito engajados e todos estão muito alinhados na sua visão, e nós temos uma visão pré-estabelecida e nós estamos alinhados com ela e propagamos ela. E, enfim, é uma equipe extraordinária, eu não tenho do que reclamar. E nós temos esse atributo, a minha equipe ela é muito interessada, ela é muito engajada. Mas de algumas semanas para cá, a gente encontrou uma pessoa da equipe meio expressando certas condutas de desinteresse para com as nossas agendas e tudo que a gente estava programando e todos os nossos afazeres diários e semanais e etc. E como a gente tem reuniões periódicas, como a minha equipe ela é bem próxima, e eu não gosto de deixar muito abertos os nossos encontros e não gosto que a gente fique muito tempo sem se falar ou sem alinhar certas coisas, isso acaba gerando uma certa proximidade e isso contribui muito para que os nossos resultados possam ser mais satisfatórios. E essa pessoa, nessa reunião, como nós temos essa proximidade e essa intimidade, nós começamos a alinhar certas coisas e a nos referir de alguma forma a esse entendimento. Nós estávamos compreendendo esse desinteresse dessa pessoa, como ela estava caindo nos seus rendimentos e etc. E como isso já estava ficando perceptível para todos nós. E para minha surpresa, na verdade, para nossa surpresa de toda a equipe, mas principalmente para minha, essa pessoa, depois de escutar o que nós estávamos falando para ela, sobre como nós estávamos, de certa forma, um pouco preocupados com isso e não compreendendo a situação de maneira panorâmica, essa pessoa olhou para mim e falou assim, na verdade, todas essas faltas que eu tenho tido, em vários sentidos, elas têm a ver com o Leandro. E eu tive essa mesma expressão que eu tô tendo aqui agora para vocês, eu fiquei, como assim? E ele começou ali a elencar certas atitudes minhas que tinham gerado nele uma certa insatisfação e um certo desconforto. E o incrível é que essas minhas atitudes não tinham sido direcionadas a ele. Não tinham sido direcionadas à nossa equipe. Não tinham sido direcionadas ao nosso grupo em si. Mas tinham sido direcionadas a coisas alheias a isso, coisas extrínsecas. E ele tinha percebido isso, e esse tipo de coisa o magoou e gerou esse desinteresse dele. E aquilo ali para mim foi algo surpreendente. E naquele momento eu entendi que uma pessoa extremamente
assídua e extremamente ativa naquilo que nós fazemos, na visão que nós buscamos, no propósito ao qual nós seguimos, na equipe que nós montamos e executamos as tarefas, essa pessoa tinha caído o rendimento dela tinha caído em muito, e a razão disso tinha sido uma conduta minha alheia a tudo que nós vivemos dentro daquela esfera. E isso para mim foi surpreendente, porque eu não fazia ideia disso. E nós só tivemos essa claridade sobre isso porque nós estávamos ali reunindo de maneira periódica e porque essa periodicidade das reuniões nos faz ter uma certa proximidade que permitiu que ele abrisse isso, respondendo ao que nós estávamos colocando na mesa. Vocês conseguem mensurar essa situação? Não tinha a ver com ele, tinha a ver comigo. E isso é algo que nós precisamos compreender. Que o desinteresse, ele não começa nele mesmo e ele não termina nele mesmo. Para que seja gerado desinteresse, existem uma série de fatores. É um efeito dominó. Se uma pessoa está desinteressada, é porque todas as pedras do efeito dominó já caíram no chão. Quando a última pedra cai, a pessoa fica desinteressada. Esse é o ponto. E é nisso que eu me refiro quando eu falo que o desinteresse tem pouco a ver com a pessoa e muito a ver com a instituição a que ela serve. E por instituição eu me refiro ao líder, ou à liderança, ou à própria instituição em si como um todo. Mas as pessoas respondem porque... isso foi algo que eu aprendi e eu sempre trago comigo. Qualquer atitude que o líder tenha passa uma mensagem. Todas as atitudes que você tem passam uma mensagem. Chega 5 minutos antes do horário, passa uma mensagem. Chega 5 minutos atrasado, passa uma mensagem diferente. Chega meia hora antes, passa outra mensagem totalmente diferente. Qualquer coisa que você fale de maneira subjetiva passa uma mensagem. Tudo, qualquer atitude do líder passa uma mensagem. E essas mensagens são codificadas por todos os liderados que presenciam aquilo. E até os que não presenciam, porque as notícias elas se espalham. Elas se espalham, felizmente ou infelizmente elas se espalham. Então, quando nós estamos falando de como lidar com o desinteresse das pessoas, a primeira coisa que nós precisamos pensar e começar a raciocinar é o que está gerando esse desinteresse. Não que, essa tal pessoa é desinteressada, essa pessoa aqui ela não quer nada. Não, calma, vamos com calma. Pode ser isso, mas em média, no geral, existe algo por trás do desinteresse. Principalmente se as pessoas que estão desinteressadas já demonstraram em outros momentos que esse desinteresse ele não é permanente. Então, existem possíveis razões para esse desinteresse. E essas possíveis razões geralmente estão relacionadas à liderança que está sendo praticada. E nós precisamos ter essa visão um pouco mais à frente para compreender que atitudes são essas e como essas atitudes podem prejudicar a médio e a longo prazo a nossa equipe. Então, se a gente parar para pensar algumas razões, das razões mais óbvias, a gente claramente pode chegar a um resultado. As pessoas desinteressadas, elas não respondem com interesse a um líder tirano, por exemplo. Aqui eu já começo a falar para vocês algumas das razões mais frequentes que geram o desinteresse das pessoas. Porque existem muitas razões, mas algumas delas são muito mais frequentes que outras e quase sempre essas mais frequentes estão em evidência. Existem casos, vocês já devem ter presenciado isso, já presenciaram alguma situação em que um funcionário novo é contratado por uma empresa. Esse funcionário chega na empresa a todo gás. As primeiras semanas e os primeiros meses naquele contrato de trabalho são extremamente produtivos. A pessoa expressa atos extremamente produtivos para a empresa.
mas passam-se semanas ou meses e a pessoa começa a agir de maneira totalmente contrária. Aquela pessoa era interessada, mas quando ela começou a codificar algumas condutas da sua liderança, o nível de saturação dela começou a subir. E até que chegou num ponto que o desinteresse começou a ser explícito. Então, as pessoas não respondem com interesse a um líder tirano. Há alguém que, de maneira autocrática, impõe normas, impõe regras, impõe obrigações que são prejudiciais, de fato, para a equipe. Existem líderes que estão muito preocupados com os resultados e pouco preocupados com as pessoas que geram esses resultados para ele. E isso gera desinteresse. Essa tirania é um modelo de liderança que não funciona mais hoje em dia. E os empresários que de repente possam estar assistindo isso, podem confirmar. Os líderes de igrejas e pastores que também estão assistindo isso podem confirmar. As pessoas não respondem muito bem à tirania. E as pessoas se subordinam à tirania até que elas não tenham uma opção melhor. James Hunter fala que os funcionários não deixam a empresa, eles deixam o chefe. E essa chave é muito importante. Além da tirania, os funcionários também não respondem à falta de visão. As pessoas gostam de sentir que elas estão trabalhando por uma causa maior que elas. Quando as pessoas sentem isso, você pode escrever isso. Quando as pessoas entendem que elas estão trabalhando por uma causa maior que elas fazem do possível e o impossível para executar todas as atividades e todos os serviços que precisam ser feitos. No entanto, quando as pessoas não têm a visão do que está sendo almejado pela liderança, dos resultados que pretendem ser alcançados, quando as pessoas não têm essa visão, não sabem para onde estão indo, elas também não têm nenhum estímulo para sair de onde estão. E essas pessoas tendem a agir com desinteresse. Elas não têm por que se interessar por algo que não as satisfaz de maneira motivacional. Nós somos assim, você é assim, e as pessoas que você lidera não são diferentes. Muitas das vezes nós líderes queremos que os nossos liderados respondamos de maneira diferente a qual qualquer ser humano responderia. E isso não vai acontecer. Dentre esses líderes tiranos que geram desinteresse, dentre a falta de visão que gera muito desinteresse nas pessoas que estão sob a nossa liderança, eu falei sobre isso no vídeo anterior. Sobre como é importante estabelecer a visão e propagar a visão. Às vezes também a visão já está bem estabelecida. O propósito para qual aquelas pessoas estão ali, trabalhando, servindo, já está estabelecido na sua mente. Mas não está estabelecido na mente das outras pessoas. Das pessoas às quais você lidera. Porque além de estabelecer a visão, nós precisamos propagar a visão. Estabeleça a visão, propague a visão. Porque de nada vale que essa visão esteja presente só na sua mente. Você não consegue alcançar resultados significativos sozinho. As pessoas, elas sentem necessidade de fazer parte. E se você é único na sua empresa ou na sua igreja que sabe para onde está indo, então você vai ficar no mesmo lugar, porque as pessoas que estão na linha de frente, as pessoas que não estão na linha de frente, elas precisam ter esse senso para que a coisa comece a caminhar. Então, estabeleça a visão, propague a visão. Muitas pessoas estão paradas porque ainda não entenderam a visão. E elas não podem abraçar algo a qual elas não entendem ou a qual elas não podem ver ainda. E a sua responsabilidade enquanto líder encarregar-se de que essa visão seja propagada. Eu não lidero sozinho, eu lidero com aproximadamente 3 pessoas. E essas pessoas, sempre que a visão está estabelecida,
eu coloco para elas. E essas pessoas, junto comigo, propagam a visão dentre os demais liderados. Porque quanto mais mãos você tem trabalhando para que a visão se propague melhor. Quando se trata de visão, pegue essa chave também. Quando se trata da visão, quanto mais pessoas estão trabalhando para propagá-la, melhor. Quanto menos pessoas, os resultados podem ser alcançados também de maneira significativa, mas o lapso de tempo pode ser maior. Mas o esforço que será despendido para isso pode ser maior. Então, quanto mais pessoas você tem ali engajados em propagar a visão que já está estabelecida, melhor para a sua empresa, melhor para o seu ministério, melhor para qualquer lugar em que você esteja liderando. Então, a falta de visão ou a falta de propagação dela é um fator que muito gera desinteresse nos seus liderados ou nos seus subordinados. Outra coisa é a ausência de comunidade. Às vezes, as pessoas trabalham sozinhas. E trabalhar sozinho é bom até certo ponto dentro de determinados segmentos. Eu não vou entrar nesse mérito aqui para a gente não acabar entrando num tema que não é o foco principal desse vídeo. Mas muitos segmentos, a comunidade é importante. Quando eu me refiro à comunidade, eu quero dizer que se todos entendem a visão de maneira clara, cada um motiva o outro. Às vezes eu tenho funcionários que não são tão proativos. Se eu boto esses funcionários para trabalhar ao lado de uma gama de funcionários que são proativos, automaticamente os que não são proativos começam a aumentar os seus resultados. Isso é óbvio. Não precisa muito PhD para entender isso. Porque a comunidade, ela gera um senso de pertencimento. Então, se você está diante de pessoas que produzem altos números e você tem afinidade com essas pessoas, isso vai motivar. Eu mesmo já cheguei a trabalhar assim. Eu trabalhei em um local onde, depois de determinado tempo, eu trabalhava sozinho. E eu sempre me considerei uma pessoa muito proativa e muito eficaz nas minhas tarefas. E eu trabalhava com 3 pessoas extremamente produtivas. E essas pessoas, elas geravam resultados, elas cumpriam as suas tarefas em tempos recordes. E eu ia por esse mesmo caminho. Várias e várias vezes eu cheguei a madrugar no escritório para produzir os resultados, para não poder ficar um disparate muito grande entre as pessoas que trabalhavam comigo e os meus resultados. Então, esse senso de comunidade que gera pertencimento, ele nos faz produzir mais. Logo depois, essas pessoas saíram do meu entorno. Eu comecei a trabalhar literalmente sozinho. Eu trabalhava com 2 pessoas, 3 pessoas do meu lado, e depois eu comecei a trabalhar sozinho. E depois de alguns meses eu comecei a perceber, caramba, o meu resultado diminuiu e muito. Os meus números estão bem menores, eu tenho que começar a produzir mais, porque se continuar assim, eu vou de mal a pior. E eu não posso me dar ao luxo, eu não posso me permitir ir de mal a pior dessa forma. Então, é importante que nós, enquanto líderes, entendamos que esse senso de comunidade é importante. Unificar as pessoas para que elas juntas sintam que existe uma comunidade que faz parte é importante. As pessoas entenderem que existem muitas outras pessoas que abraçam a causa que elas estão abraçando, gera nelas um fator motivacional ímpar. É claro que existem muitas objeções. Quando eu falo sobre isso, surgem muitas objeções, principalmente por parte de líderes de empresas, sobre várias questões. Por exemplo, quando nós unimos muitas pessoas, nós deixamos o ambiente mais suscetível a fofocas, nós deixamos o ambiente mais suscetível a conversas ociosas e, consequentemente, a redução até da produtividade. E essas objeções, elas têm que ser levadas em consideração, sim. Elas precisam ser muito bem calculadas, mas a grande questão é que eu acredito que nós perdemos muito mais isolando as pessoas do que unificando elas.
Muito mais. E o próprio diretor de uma empresa, ele tem essa prerrogativa de determinar as regras de trabalho. Então, nada que não possa ser administrado e nada que não possa ser cuidado e acompanhado. Então, eu não vejo essas objeções como um empecilho para gerar esse senso de comunidade que vai influenciar positivamente em todos os tipos de resultados que nós estejamos almejando na equipe. Outra questão importante é aquela questão chamada de querer as pessoas do pescoço para baixo. Foi-se o tempo em que as empresas trabalhavam dessa forma. E quando me refiro ao fato de querer as pessoas do pescoço para baixo, eu estou falando sobre querer unicamente e observar unicamente a mão de obra daquelas pessoas. Quando as pessoas sentem que elas são uma mera mão de obra substituível para os seus líderes, esse desinteresse, ele é produzido numa medida muito maior. Porque as pessoas, elas precisam se sentir valorizadas. E é muito nítido que, a gente já falou sobre isso, que tudo que o líder faz passa uma mensagem. E quando você não valoriza os feedbacks das pessoas, quando você não dá atenção às demandas delas, quando você não é um líder acessível a elas, a mensagem que você passa acaba sendo a de que você unicamente quer elas do pescoço para baixo. Porque você não hesita ao chamar a atenção quando o atraso nas questões das tarefas que elas precisam cumprir fica periódico. Você não hesita em chamar a atenção ou, de certa forma, chamar para conversar quando as pessoas começam a desejar em certos sentidos. Mas quando as pessoas precisam conversar com você, precisam que você esteja acessível a elas, você hesita, porque aparentemente existem coisas mais importantes. E isso passa a mensagem de que você não as valoriza com a devida forma. Então, a grande questão sobre querer as pessoas do pescoço para baixo prejudica muito a geração desse interesse no trabalho. E as pessoas, quando não se sentem valorizadas, elas não trabalham com o mesmo afinco, elas não executam o que precisa ser executado com o mesmo afinco. Isso acaba gerando desinteresse. Eu ouso dizer, presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Presta atenção nisso. Eu ouso dizer que esse nível de saturação que as pessoas têm do interesse para o desinteresse, quando se trata dessa questão de elas compreenderem que os líderes delas querem elas do pescoço para baixo, esse lapso de tempo para que a saturação se preencha, ele se dá muito mais rápido. Não há nada pior para um liderado do que compreender que ele não é valorizado, do que compreender que o importante para o seu líder é só a sua mão de obra. É só o que ele faz pelo ministério, ou pela igreja, ou pela microempresa, ou por qualquer empresa em que ele trabalha. Porque as pessoas, elas gostam de se sentir valorizadas. E se elas sentirem que elas não têm valor, o desinteresse começa a pairar. Lembra que eu falei para vocês que tudo que o líder faz passa uma mensagem? Eu disse isso no começo do vídeo. Se você não valoriza os feedbacks, vou repetir, se você não valoriza os feedbacks, se você não valoriza as demandas deles, se você não está acessível aos seus liderados, você passa a mensagem de que eles não têm valor para você, porque você não os prioriza. E isso é um baita problema. Outro problema também que gera muito o desinteresse é a falta de transparência. Eu já li... Eu li coisas que me surpreenderam muito nesse sentido, principalmente no sentido eclesiástico. Igrejas que estavam afundando porque não tinham finanças,
e os pastores não revelavam para os seus para as pessoas que congregavam na igreja que a igreja estava ruim, para todo mundo a igreja continuava bem financeiramente, até que as coisas pioraram muito. Inclusive esse relato existe no livro Liderança Corajosa, de Bill Hybels. Ele estava se referindo a um período na igreja dele onde ele decidiu fechar a igreja porque simplesmente os recursos estavam escassos, isso já estava se perpetuando. E quando ele anunciou isso no púlpito, que a igreja iria encerrar, prontamente, as pessoas que congregavam na igreja se dirigiram a ele no final no final do culto e falaram para ele: poxa, por que o senhor não falou pra gente que estava nessa situação? A gente teria ajudado mais, a gente teria ofertado mais. Quanto a gente precisa? Quais são as nossas dívidas? O que precisa ser feito? E prontamente ali as pessoas o ajudaram. Aparentemente as pessoas estavam desinteressadas em ofertar, em dizimar, porque não havia transparência. E essa regra funciona se você estiver numa empresa. Porque as pessoas, quando elas sentem que os líderes estão sendo transparentes com elas, com as coisas, elas sentem que elas fazem mais parte do que está acontecendo. Se as coisas acontecem e elas não são ao mínimo participadas disso, quer dizer que não interessa para os líderes que elas saibam ou não fará diferença. E isso passa uma mensagem. Então, todas essas coisas, elas são muito pertinentes. Líder tirano, falta de visão ou a falta de propagação dela, ausência de comunidade, querer as pessoas do pescoço para baixo, falta de transparência. Todas essas coisas geram desinteresse nos seus liderados. E quando você age dessa forma, você está prejudicando e muito a longo prazo e talvez até a médio prazo ou a sua equipe, a causa para a qual vocês estão sendo direcionados, a causa para a qual você está passando a visão para os seus liderados. Então, a grande solução para tudo isso é uma liderança totalmente eficaz nesses sentidos. Uma liderança eficaz é uma liderança alicerçada sobre os bons princípios da liderança transformacional e executada com exatidão num período de tempo pré-determinado. Daqui a alguns dias eu com certeza irei falar sobre liderança eficaz. Inclusive é um dos temas que a gente vai falar mais pra frente, nos próximos dias, ou no próximo dia, a diferença entre o líder medíocre e o líder eficaz. Como a liderança eficaz ela pode ser preparada e executada. Mas diante de todas essas objeções, a gente entra nesse quesito. Uma liderança eficaz, ela identifica essas objeções, ela identifica essas situações e prontamente executa condutas que as solucionam, que enterram esses problemas. E o diagnóstico consiste em solucionar e em estar atento aos feedbacks para que eles não se repitam. Eu queria concluir esse vídeo entregando para vocês algo muito importante que já funcionou com muitos empresários e funcionou também no ministério que eu apliquei de jovens há um tempo atrás, que é a regra dos 30%. Para você ver como ela pode ser aplicada em diferentes segmentos. Você lidera, por favor, preste atenção nessa regra, porque é uma chave muito valiosa mesmo, e eu estou entregando ela para você. Você lidera as pessoas, você lidera a sua equipe, pode ser 10, 20, 30 pessoas, não sei, ou menos que 10, isso não importa. Mas você lidera pessoas e você verifica se a taxa de desinteresse dessas pessoas é superior a 30% do número de pessoas que você lidera. Se dentro do número total de pessoas que você lidera, mais de 30% estão desinteressadas, ou de 30% para cima estão desinteressadas, você compreende que existem alicerces sob a sua liderança que não estão bem firmes.
a sua liderança não está íntegra o suficiente para com as pessoas. Se o desinteresse, se as pessoas desinteressadas configuram um valor inferior a 30% das pessoas que você lidera, significa que você está no caminho certo. Mas ainda precisam ser ajustadas algumas coisas. Então, faça esse cálculo. Verifique. Qual a porcentagem das pessoas que estão desinteressadas dentro dos seus liderados? Se for acima de 30%, você já está sofrendo os resultados a médio e a longo prazo de uma liderança que não está bem alicerçada. Se for menos de 30%, você muito provavelmente você está no caminho certo, mas ainda precisam haver algumas coisas que devem se ajustar. Tá bom? Se você está numa faixa de 20% para baixo, tá tudo bem. Porque se você tem menos de 20% de pessoas que estão desinteressadas sob a sua liderança, é porque são problemas ínfimos e que não tem graves consequências como nos outros sentidos que nós falamos para vocês. Então, verifique essa regra dos 30% e pondere, faça um diagnóstico e verifique como está a sua liderança. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.